A nação mais poderosa da história da humanidade. O império mais rico que o mundo já viu. Uma força militar que poderia esmagar qualquer inimigo na Terra. Um país cuja influência alcança todos os cantos do globo. Então, por que está completamente ausente da Bíblia? Pense sobre isso. O Egito está lá. A Babilônia é mencionada. Pérsia, Roma, até mesmo pequenas nações das quais você nunca ouviu falar. Deus mencionou todos eles nominalmente. Mas América, os Estados Unidos, nem uma única palavra, nem uma pista, nem mesmo uma sombra. E é isso que tira o sono dos estudiosos de profecias. Esse silêncio não é um acidente, é uma mensagem. E o que ele revela sobre o futuro da América vai abalar tudo o que você achava que sabia. Agora, vamos deixar algo bem claro. Apocalipse começar. Não estamos falando de um pequeno país escondido em algum lugar nas montanhas. Estamos falando de uma nação que molda a história mundial todos os dias. Uma nação com bases militares em mais de 70 países. Uma nação cuja moeda controla os mercados globais. Uma nação cujos filmes, música e ideias se espalharam por todas as tribos e línguas da Terra. Se alguma nação moderna merecesse um lugar na profecia bíblica, seria esta. Mas as páginas estão em silêncio. E esse silêncio levanta uma questão que todo cristão na América deveria estar fazendo. O que acontece aos Estados Unidos antes do fim? Eles caem? Desaparecem? Algo tão catastrófico acontece que é possível que uma nação tão poderosa simplesmente desapareça do cenário mundial? Eis o que a maioria das pessoas não percebe. A Bíblia não ignora nações poderosas, ela as nomeia. Ela descreve sua ascensão e prevê a sua queda. Da Babilônia de Nabucodonosor, às pernas de ferro de Roma, as escrituras pintaram o futuro dos impérios com precisão impressionante. Mas quando se trata da América, nada. A menos que o próprio silêncio seja a profecia. Para entender por que a América está ausente, primeiro você precisa entender algo que a maioria dos leitores ocidentais ignora completamente. A Bíblia não é um livro ocidental. Não foi escrita para americanos. Não foi moldada em torno do pensamento político moderno. E não se curva para se adequar ao que os leitores do século XXI esperam encontrar. Do Gênesis ao Apocalipse, a Escritura centra-se em uma porção de terra, um povo escolhido, uma aliança que se estende por milhares de anos. Israel. Tudo flui para ela. Tudo flui dela. Os profetas falaram a partir dela. O Messias nasceu nela. E quando Cristo voltar, seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, não os degraus da Casa Branca, não os campos de Washington. Jerusalém. Esta é a lente através da qual a profecia foi escrita. E quando você a enxerga claramente, algo faz sentido. As nações mencionadas nas Escrituras não são aleatórias. São as nações que cercavam Israel. Nações que afetaram diretamente o povo de Deus. Nações que desempenharam um papel na história da aliança. O Egito manteve Israel em cativeiro. A Babilônia destruiu o templo. A Pérsia permitiu o retorno. Roma crucificou o Salvador. Cada um conquistou seu lugar nas Escrituras por causa de sua conexão com Israel. Mas os Estados Unidos estão a milhares de quilômetros de distância, a milhares de anos de distância. Nenhum papel direto na história antiga. E é aqui que a coisa fica desconfortável. Estudiosos de profecias têm pesquisado por décadas. Eles têm procurado símbolos ocultos, códigos secretos. Alguns dizem que a América são os jovens leões de Tarso. Outros afirmam que são as asas de águia em Daniel. Alguns até argumentam que é a Babilônia misteriosa. Mas quando você examina essas interpretações honestamente, elas desmoronam. Os símbolos do Apocalipse estão enraizados em imagens do Antigo Testamento, geografia antiga, padrões que teriam feito sentido para os leitores do primeiro século, não referências a uma nação que não existiria por mais 1700 anos. Se Deus quisesse incluir a América em sua profecia, teria deixado isso claro. Ele nomeou outras nações explicitamente. Ele forneceu detalhes precisos séculos antes. O silêncio é intencional, mas isso levanta uma questão ainda maior. Se a América não estiver escondida nas profecias, por que não está presente? A menos que algo lhe aconteça primeiro.
Deixe-me mostrar algo que lhe causará arrepios. Todos os impérios mundiais que já existiram ruíram, sem exceção. O Egito governou o mundo antigo. Suas pirâmides tocavam o céu. Seus exércitos pareciam imparáveis. Sua riqueza era incalculável. Hoje, uma sombra, um destino turístico, uma memória esculpida em pedra. A Babilônia surgiu com tamanha glória que os reis tremiam ao ouvir seu nome. Nabucodonosor construiu jardins que flutuavam no ar. Muros tão espessos que carros de guerra podiam correr sobre eles. E em uma única noite, tudo caiu. Conquistado, acabou, virou pó. A Pérsia estendia-se da Índia à Etiópia, o maior império que o mundo antigo já vira. Desapareceu. A Grécia deu ao mundo filosofia, arte, e Alexandre, o Grande, um reino construído sobre o gênio, desmoronou antes mesmo de poder respirar. E Roma, o Império de Ferro, a besta que governou por séculos, estradas que conectavam o mundo conhecido, leis que ainda moldam nações hoje. Não caiu em um dia, apodreceu por dentro. Lentamente, silenciosamente, até que os bárbaros atravessaram portões que já não tinham guardas. Ascensão, glória, decadência, colapso. Todas as vezes. Nenhum império jamais escapou disso. Nenhum. E eis o que os observadores de profecias têm sussurrado por anos. Por que a América seria diferente? Pense nisso. Os sinais já estão aparecendo. Divisão tão grande que os vizinhos não conseguem se comunicar. Uma dívida tão colossal que os números perdem o sentido. Uma moralidade tão distorcida que a própria verdade se tornou um crime. Acadêmicos como Mark Hitchcock alertaram que a ausência dos Estados Unidos nas profecias pode estar indicando algo que está por vir. Não necessariamente uma invasão, não necessariamente uma bomba, mas algo igualmente mortal. Colapso interno. Uma nação não precisa ser conquistada para ruir. Às vezes, ela simplesmente se desfaz sob o peso de seu próprio orgulho, sua própria rebeldia, sua própria recusa em enxergar o que está por vir. E se isso for verdade para os Estados Unidos, então o silêncio nas escrituras não é nada estranho. É uma prévia. Mas há algo ainda mais perturbador acontecendo agora. Algo que a maioria dos americanos se recusa a ver. Há um versículo nas escrituras que a maioria das pessoas ignora. Mas, uma vez compreendido, tudo muda. Provérbios 14, 34. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Leia isso novamente. A justiça exalta uma nação. O pecado destrói tudo. Isso não é poesia. Este é um padrão divino, uma lei espiritual tão certa quanto a gravidade. E quando você olha para a América através dessa lente, algo aterrador começa a se revelar. A nação que outrora enviou missionários a todos os cantos da terra, agora silencia o evangelho em suas próprias praças públicas. A nação que outrora imprimia a frase "In God we trust" em sua moeda, agora zomba da própria ideia de verdade absoluta. A nação que outrora tinha a Bíblia como fundamento moral, agora celebra o que as Escrituras chamam de abominação. Eis o que a maioria das pessoas não entende. Deus não julga as nações enviando fogo do céu. Não normalmente. Ele julga as nações retribuindo, retirando a mão, deixando-os ter exatamente o que pediram. Romanos, capítulo 1, descreve isso com uma precisão assombrosa. Quando uma nação rejeita a Deus, ele a entrega aos seus próprios desejos, para a sua confusão, para uma mente que já não consegue distinguir o certo do errado. Isso soa familiar? Veja ao redor. Confusão sobre as realidades mais básicas. Ódio por qualquer um que fale a verdade. Vício, depressão, desespero. Uma cultura que chama o mal de bem e o bem de mal. Isso não é caos aleatório. É assim que o julgamento divino se apresenta antes da queda do fogo. Ministérios como o Lamb and Lion vêm alertando há anos que a decadência moral dos Estados Unidos pode ser justamente a razão pela qual as Escrituras não a mencionam. Uma nação que silencia a Deus será silenciada na profecia. Uma nação que se esquece de Deus será esquecida pela história. A ausência não é um descuido. Pode ser uma acusação.
Uma nação que outrora levou o evangelho, agora gera revolta. E a revolta sempre tem um preço. Mas o colapso moral por si só não explica o quadro completo. Algo mais está por vir. Algo que remodelará o mundo inteiro num instante. E os Estados Unidos não podem sobreviver a isso. Agora, preste muita atenção, porque o que vem a seguir conecta todas as peças do quebra-cabeça. Apocalipse 13 pinta um quadro do futuro que deveria deixar todos os leitores boquiabertos. Um único líder mundial, um único sistema político, uma única economia, uma única moeda, um único marco sem o qual ninguém pode comprar ou vender. Cada nação, cada tribo, todas as línguas, reunidas sob uma única autoridade, o Anticristo. Agora, pense bem nisso. Para que um sistema global como esse surja, algo precisa acontecer primeiro. É preciso que as fronteiras nacionais se enfraqueçam. Os governos devem ceder o controle. As economias devem se fundir. Superpotências independentes precisam se curvar a algo maior. E aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. Como pode surgir um governo global enquanto os Estados Unidos ainda resistem? Não pode. Um sistema mundial único não pode coexistir com uma superpotência que se recusa a abrir mão de sua independência. Uma moeda global não pode funcionar ao lado do dólar. Um exército mundial não pode operar enquanto o exército mais poderoso da Terra responder apenas a si mesmo. Algo precisa mudar. Professores de profecia como Greg Laurie vêm alertando sobre isso há anos. O silêncio dos Estados Unidos no Apocalipse pode estar nos dizendo que a nação não resiste ao sistema global. Ela se incorpora ao sistema. Imagine um futuro onde as decisões militares sejam tomadas globalmente e não nacionalmente. Onde a moeda digital substitui o dólar, a vigilância substitui a privacidade, a lealdade ao mundo substitui a lealdade à bandeira. A América não pode continuar sendo a América e se encaixar nesse sistema. Sua soberania deve se dissolver. Sua independência precisa desaparecer. Sua identidade precisa ser engolida por algo maior, algo mais sombrio, algo sobre o qual a Bíblia nos alertou há 2000 anos. E a tecnologia para tornar isso realidade já existe. Identificações digitais, moedas digitais de bancos centrais, redes globais de vigilância, sistemas de crédito social, inteligência artificial rastreando cada compra, cada movimento, cada palavra. A infraestrutura para Apocalipse 13 está sendo construída agora mesmo, em tempo real. E os Estados Unidos não estão se opondo a isso. Estão ajudando a construí-lo. Mas há um evento que poderia desencadear tudo isso da noite para o dia. Um momento que poderia trazer uma superpotência de joelhos em segundos. Imagine uma manhã de terça-feira comum. Rodovias congestionadas de pessoas indo para o trabalho. Aeroportos fervilhando de viajantes. Hospitais cheios de médicos e enfermeiros. Escolas cheias de professores e crianças. A bolsa de valores abre. Cafeterias ficam cheias. O país segue sua rotina como em qualquer outro dia. E então, em uma fração de segundo, mais rápido que um piscar de olhos, milhões de pessoas desaparecem. Não milhares, milhões. Pilotos somem das cabines de comando. Aviões caindo do céu como pedras. Carros colidindo uns com os outros em todas as rodovias do país. Cirurgiões desaparecem no meio da operação. Os pais desaparecem das mesas de jantar. Crianças sumindo de suas camas. Sem aviso, sem explicação. Apenas silêncio onde antes havia vozes. Agora pense sobre quais nações seriam as mais afetadas. Os Estados Unidos têm uma das maiores populações de cristãos professos do mundo. Algumas estimativas apontam um número acima de 200 milhões. Mesmo que apenas uma fração deles sejam verdadeiramente crentes renascidos, o desaparecimento seria impressionante. Os militares perdem soldados, o governo perde líderes, hospitais perdem funcionários, redes elétricas perdem operadores, mercados entram em colapso antes do meio-dia, cidades mergulham no pânico antes do pôr do sol. Num único instante, a espinha dorsal da nação é arrancada. E o que resta? Um país despedaçado, desesperado, aterrorizado, implorando por ordem, implorando por liderança,
implorando para que alguém interviesse e assumisse o controle. E alguém vai. Alguns estudiosos de profecias acreditam que o arrebatamento por si só poderia explicar o silêncio dos Estados Unidos. Uma nação construída sobre a fé de milhões não consegue se manter de pé quando esses milhões desaparecem. Os próprios alicerces se quebram, e uma nação sem seus alicerces não se recupera. Ela não se reconstrói. Ela se rende a qualquer poder global que prometa estabilidade, segurança, ordem, mesmo que esse poder exija adoração. Mas eis o que a maioria dos mestres em profecia não lhe dirá. Há uma razão mais profunda por trás do silêncio. Uma razão que muda a forma como você vê tudo. Então, aqui estamos. Analisamos as evidências, o foco da Bíblia em Israel, o padrão de declínio dos impérios, o colapso moral, o projeto de governo global, o cenário do arrebatamento, as tentativas fracassadas de forçar a América a cumprir a profecia. E todos os caminhos levam ao mesmo lugar: o silêncio. Mas e se o silêncio em si for a mensagem mais poderosa de todo o livro do Apocalipse? Pense nisso. Deus não se esqueceu da América. Ele não se deixa confundir pela geografia moderna. Não está limitado pelo tempo ou pelo conhecimento. O Deus que deu nome à Pérsia séculos antes de ela existir. O Deus que descreveu Roma antes mesmo de sua primeira pedra ser assentada. Esse mesmo Deus olhou através da extensão da história da humanidade e optou por não mencionar os Estados Unidos da América. Isso não é um acidente, é uma decisão. E essa decisão carrega um peso que deveria fazer com que todo crente americano se ajoelhasse. Porque eis o que o silêncio, na verdade, diz: nenhuma nação é permanente. Nenhum império é garantido para o amanhã. Nenhuma bandeira tremulará para sempre. Não do Egito, não da Babilônia, não de Roma e não das Américas. O silêncio é Deus nos dizendo que a história do mundo não termina com uma superpotência. Termina com um Salvador. Não termina com um governo, termina com um reino. Não um reino construído por mãos humanas. Não um reino construído por mãos humanas. Não um reino defendido por exércitos ou financiado por impostos. Um reino que não tem fim. Um reino governado por aquele que venceu a própria morte. Então, o que Deus está dizendo à igreja neste momento, por meio desse silêncio, por meio dessa ausência? Ele está dizendo: acorde. Portanto, pare de depositar sua esperança em uma nação que não pode te salvar. Pare de depositar sua fé em governos que vão ruir. Pare de buscar segurança em sistemas que já estão instáveis. Os dias do cristianismo superficial acabaram. Este é um tempo para arrependimento, para santidade, para urgência, para oração, para ousadia, para o tipo de fé que não precisa de uma bandeira hasteada para permanecer firme. Porque quando todo império cai, quando todo governo entra em colapso, quando toda nação se desfaz em pó, quando os sistemas deste mundo ruírem diante da glória da sua vinda, apenas um reino permanecerá. Agora, vou deixar vocês com algo que os fará pensar muito depois que isso terminar. Aqui está o que ninguém está falando. A mesma Bíblia que silencia sobre os Estados Unidos fala muito alto sobre o que acontece às nações que cercam Israel agora. Nações armadas, nações enfurecidas, nações que declararam publicamente sua intenção de exterminar o povo da aliança de Deus do mapa. E essas nações são nomeadas, são descritas, seu destino é escrito com uma precisão impressionante. O que significa que o relógio profético não está esperando que os Estados Unidos encontrem seu lugar na história. Já está em andamento. A aliança está se formando neste exato momento no Oriente Médio. O posicionamento das armas, a assinatura dos tratados, o desenvolvimento da tecnologia, tudo está se alinhando com uma profecia escrita há milhares de anos. E quando essa profecia se concretizar, o mundo nunca mais será o mesmo. A questão não é se os Estados Unidos estão vivendo o período do Apocalipse. A questão é se vocês estarão preparados quando o Apocalipse começar. Agora, vou deixar vocês com algo que os fará pensar muito depois que isso terminar. Aqui está o que ninguém está falando. A mesma Bíblia que silencia sobre os Estados Unidos fala muito alto sobre o que acontece às nações que cercam Israel agora. Nações armadas,
Nações enfurecidas, nações que declararam publicamente sua intenção de exterminar o povo da aliança de Deus do mapa. E essas nações são nomeadas, são descritas, seu destino é escrito com uma precisão impressionante. O que significa que o relógio profético não está esperando que os Estados Unidos encontrem seu lugar na história. Já está em andamento. A aliança está se formando neste exato momento no Oriente Médio. O posicionamento das armas, a assinatura dos tratados, o desenvolvimento da tecnologia, tudo está se alinhando com uma profecia escrita há milhares de anos. E quando essa profecia se concretizar, o mundo nunca mais será o mesmo. A questão não é se os Estados Unidos estão vivendo o período do apocalipse. A questão é se vocês estarão preparados quando o apocalipse começar.